Então, nos foi proposto aqui pela Unipública os seguintes temas, esses 12 aqui: a obrigatoriedade de planejamento da infraestrutura urbana, depois abordar algumas questões do Estatuto das Cidades, depois vamos abordar também o plano diretor, os instrumentos do plano diretor, as políticas setoriais, a lei de uso e ocupação do solo urbano, o Código Municipal de Obras. Aí, como tudo isso se relaciona com a governança e a sustentabilidade. Aí vamos abordar alguns assuntos específicos, como morfologia e cartografia urbana, mobilidade, georreferenciamento e licenciamento ambiental, algumas noções, recomendações daí específicas para obras, né? Tendo em vista todo esse viés do planejamento, o que nós poderíamos recomendar para obras de pavimentação, para o setor habitacional, para o saneamento, para a drenagem. E, por último, algumas noções assim de responsabilidade e responsabilização. E eu trabalhei muito tempo já com planejamento e é um tema que eu comecei antes da Constituição de 88, e nessa época os planos tinham um viés muito específico. Eram planos que visavam um ordenamento físico-territorial e não abordavam outras questões. Depois da Constituição de 88, nós tivemos já uma ampla abertura do plano diretor. E eu costumo fazer uma analogia com o plano diretor e a medicina. Por exemplo, quando o sujeito está doente, ele vai ao médico. O que o médico faz com ele? Um exame. Examina. A mesma coisa se dá com o plano diretor. Quando o município resolve atualizar ou criar um processo de planejamento novo na cidade, o que é feito a primeira coisa? Um exame. E desse exame, quando você vai no médico, o médico olha para você, fez o exame e ele te dá o quê? Uma receita. A mesma coisa com o plano diretor. O médico, antes de te dar a receita, ele te diz uma coisinha, ele te dá um diagnóstico, ele diz assim, ó, você tem esse problema. Né? E para resolver esse problema, essa receita. No plano diretor, a mesma coisa. Essa etapa inicial é feito um levantamento da vida da cidade, todos os aspectos. Aspectos físicos, aspectos territoriais, aspectos sociais, aspectos econômicos, aspectos ambientais, todos. É feito um levantamento. E depois desse levantamento tem a receita, que é o diagnóstico. Aliás, tem o diagnóstico, que é um estudo dizendo, olha, a situação é essa. Bom, tem médicos e médicos. Tem médico que a gente gosta da receita, tem médico que a gente não gosta da receita. Depois, o médico te dá a receita, no plano diretor nós temos uma coisa chamada diretrizes, que é a receita. Diretrizes daquilo. Então, se eu chegasse num município e quisesse conhecer a realidade desse município, eu ia pegar o plano diretor para ler cuidadosamente o quê? Os problemas, o levantamento, né? Aquele exame que o médico faz, aquilo que é importante, porque ali vai estar descrito quais são as dificuldades, quais são também as potencialidades, o que não é só coisa ruim, o que tem de bom também no município. Então isso é bom, e aí nós vamos ver que depois dessas receitas todas, elas se materializam em um conjunto de legislação. Mas um pouquinho mais para frente. Agora, então, em
indo para o primeiro assunto, vamos ver aqui, senhor. A obrigatoriedade do planejamento. Então, como eu estava dizendo, a Constituição de 88 tornou obrigatório os municípios fazerem esse trabalho, municípios que tiverem sem mais de 20 mil habitantes. Ocorre que 88 são exatamente 30 anos atrás, a gente avançou muito nesse aspecto. Então, houve uma época no governo do Estado que eles entenderam, não, todos os municípios devem ter. E como, então, isso já é uma coisa que já vem de muito tempo atrás. Então, teve um programa dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano que promoveu e incentivou os municípios a todos fazerem esse trabalho, de levantar seus problemas e ter uma receita e ter esse conjunto de leis. Para quê? Já vamos ver para quê. Mas, como assim como a gente vai no médico, o que acontece com a nossa saúde? Tem gente que vai no médico toda semana. Por quê? Porque quando eu faço uma leitura e faço um diagnóstico, é no tempo. Por exemplo, em 92 eu fui lá em Morretes e fiz um diagnóstico, 1992. Bom, são quase 30 anos. Hoje, será que se eu fosse lá eu levantaria os mesmos problemas, as mesmas situações? Não, a realidade muda. Então, os municípios têm uma obrigatoriedade de rever esse trabalho a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, ou eventualmente também, se quiserem rever antes, né? Tem municípios que, aliás, o recomendável seria ter uma comissão que fosse permanentemente reavaliando a situação, quando exigir, ou periodicamente. Existem alguns municípios que fazem isso, por exemplo, os municípios maiores fazem isso, que às vezes estão sempre reavaliando aquilo, levantando outras situações, porque de acordo com a realidade, à medida que a realidade vai mudando, nós também temos que ir atualizando esse processo de planejamento. E hoje nós chegamos numa situação em que para vocês terem uma ideia, muitos daqueles municípios, nós estamos em 98, então a partir estamos em 2018, então em 2008, 2007 houve uma grande leva de municípios que fizeram um plano diretor, que hoje estão vencendo. Então os municípios hoje atualmente estão num processo de reavaliação desses projetos, desses planos. E aí, atualmente na Secretaria, nós temos visto que muitos não iniciaram esse processo. Então, desde 2006, tem uma lei estadual que diz que os municípios que não estiverem com o seu processo de planejamento atualizado, não podem contrair empréstimos. Então, desde 2006 teve uma lei estadual, nós vamos abordar, está na apostila. Vocês receberam a apostila? Não receberam a apostila? Nem online? Bom, mas está na apostila, eu coloquei isso na apostila, na página 4, que tem essa lei estadual 15.229, que diz que se os municípios, define, né, que os municípios deverão reavaliar, observar as disposições de acordo com o Estatuto das Cidades. Então, o Estatuto das Cidades veio complementar todo esse processo de planejamento. Então, é fundamental que a gente veja isso. Tá? Então, e a administração pública, por que esse processo? Agora vamos entrar um pouquinho mais. Eu queria não só dizer que é obrigatório porque está na lei, mas por que é importante? Porque quando uma das coisas que eu fico assim, até um pouco frustrado quando eu falo de planejamento urbano,
que me frustra um pouco, é que as pessoas não entendem que aquilo é importante. Por que aquilo é importante? Não, eu faço porque está na lei, é obrigatório. Mas se eu me conscientizar que é importante, é diferente. Eu vou fazer aquilo de uma forma muito melhor, vou me dedicar muito mais. E por que isso é importante? Nós vamos ver quais são os princípios da legalidade. Porque às vezes nós temos, como muitas vezes em cidades menores, nós achamos que conhecemos todos os problemas. Eu sei tudo o que acontece na cidade. E é diferente, por exemplo, quando você vai no médico. Você vai no médico, você tem um sintoma, você tem uma dor, né? Mas o médico vai te examinar e vai te dizer, olha, essa dor vai te dizer a causa. Então, no município, nós muitas vezes nós temos essa noção que nós conhecemos todos os problemas e sabemos qual é a solução. E quando vem alguém de fora e diz, olha, levanta, e tem experiência, então muitas vezes há esse embate. E um projeto, um trabalho, que às vezes é bem feito e que deveria render muito benefício para o município, muitas vezes não é implementado, porque as pessoas não tomam conhecimento. Então eu, por exemplo, se eu fosse um vereador, eu leria o plano diretor do começo ao fim, não só a parte do levantamento, o diagnóstico, as diretrizes, mas as leis também. Por quê? Porque aquilo é um conjunto. Depois nós vamos também dizer o que acontece com cada uma das leis e por que como conjunto, você não pode ir alterando uma aqui, uma ali, uma aqui, porque nós vamos correr o risco de nós estarmos mais ou menos na situação que o Brasil está hoje, em termos de legislação, né? Que por exemplo, a nossa Constituição está sendo muito descaracterizada. Por quê? É uma medida aqui, ao sabor do quê? Uma intenção ali, e quando você faz um plano diretor, é o conjunto da sociedade que discute aquilo. Eu não faço um planejamento para um grupo específico, para alguém, ou para o prefeito, ou para os vereadores. Não, eu faço para o conjunto da população. Então, aquelas diretrizes que estão lá, aquelas normas, aquele planejamento, ele tem uma função de beneficiar todos. Então, uma visão bem mais ampla. Então, um dos princípios da administração pública é a legalidade. Ou seja, nós temos que fazer, nós como administradores públicos, nós temos que fazer apenas o que está previsto em lei, né? Então, o administrador, ele não pode tentar mudar a lei a todo momento para atender um grupo aqui, atender uma pessoa ali. Ele tem que fazer aquilo que está previsto na lei. Outra questão, já que é mais ou menos relativa à outra, a primeira é a impessoalidade, ou seja, o objetivo, a finalidade pública, sem promover interesses pessoais. Então, esse é um princípio. Terceiro princípio, moralidade administrativa, ou seja, bons costumes na regra da administração. Quarto princípio, a publicidade, ou seja, os documentos públicos podem ser examinados por qualquer pessoa do povo. Então, por exemplo, o acesso ao plano diretor tem que ser facultado a todo mundo. Todo mundo tem que saber quais são os princípios, quais são as diretrizes. Para ter o quê? Para ter uma eficiência. Então, a eficiência sempre buscando agir com a melhor, dar aquele retorno para os impostos, que é o que a população hoje tanto reclama, que recolhe impostos e não vê uma contraprestação à altura daquilo que recolhe. Então, essa é o nosso desafio, de retornar para a população aquilo que nós cobramos como imposto. Tá. Vamos ver então como que o planejamento urbano se encaixa nessa vida. O que o plano diretor aborda? Então, preocupações com a vida urbana. Eu coloquei aqui a vida urbana porque o plano diretor ele sempre aborda muito as questões urbanas, mas não só. Quando você entra no aspecto socioeconômico, ele não está restrito à área urbana.
A vida econômica do município é restrita ao município como um todo, né? Mas a gente procura, então, melhorar as questões, então, do que nós vamos abordar aqui? Mobilidade urbana, questões ambiental, o desenvolvimento sustentável, qualidade de vida e diminuir as desigualdades sociais. Então, aí então fizemos o nosso levantamento, né, o diagnóstico, e aí vamos dar a receita para o paciente. Vamos dar, quer dizer, qual é o remédio? O remédio estão nas diretrizes. Então, as diretrizes, elas vão abordar todos os aspectos do município. Questões socioeconômicas, questões socioespaciais, infraestrutura, serviços públicos, aspectos institucionais, abrangendo áreas urbanas e rurais. Então, é a receita. Essa é a receita. Agora, eu tenho visto alguns planos diretores, sabe quando você diz, você recebe uma receita do médico e diz assim, se você tiver com dor de cabeça, você pode tomar um analgésico, se você tiver com dor de ouvido, você pode tomar um negócio, sabe? Eu tenho visto receitas assim, muito genéricas, que diz assim, o município precisa pavimentar todas as vias que não estão pavimentadas. Bom, mas isso é beleza, né? Entendeu? Quer dizer, eu não posso ser tão genérico e também não posso ser tão específico que eu diga, olha, aquela ponte lá precisa trocar um pranchão, sabe? Aquela ponte rural ali, nós precisamos fazer um negócio. Então, ele tem que ter um caminho que induza o crescimento, que diga, que estabeleça prioridades. Por exemplo, as primeiras vias a serem pavimentadas são aquelas vias, ou então um programa de recapeamento, um programa de recuperação de vias, porque tem muitos municípios que hoje já estão com a malha quase toda pavimentada. Então, qual é o problema desse município? É a manutenção. Manutenção da malha viária. Então, o que fazer? Então, aí nós vamos... os especialistas vão dar suas diretrizes, ou seja, vão dar essa receita. Então, na área de infraestrutura, mas não só na área de infraestrutura, na área econômica também. Então, é importante que o conjunto da população discuta esse projeto, porque se a vocação do município é agricultura, e o plano diretor está dizendo que o município tem que comprar uma área industrial para trazer indústria, para não sei o que e tal. Então, isso aí tem que ser bem discutido, né? Tem que ver qual é a estratégia de desenvolvimento. E aí, isso que eu me pergunto, sabe por que se eu estivesse chegando numa cidade, eu leria o plano diretor de cabo a rabo, para saber o que tem, como foi discutido, e para não reinventar a roda, para ganhar tempo. Então, em 2 dias de trabalho, eu conheço a vida toda no município e posso, né, interagir de alguma forma, pelo menos me inserir dentro dessa comunidade. Porque ali estão todos, está descrito a vida no município, desde a sua fundação, os processos econômicos e os avanços sociais da população, como. Quer dizer, é um trabalho super importante que às vezes eu me frustro por me defrontar com pessoas que são do município e que nunca abriram o plano diretor para ler. Espero que não seja o caso de vocês, que pelo menos alguma coisa vocês conheçam desse projeto. Porque não foi feito assim por um grupo. Sempre teve reuniões, embora às vezes, talvez com pouca publicidade, que é o caso muitas vezes, porque quando você contrata, uma das dificuldades do plano diretor é que vem uma equipe de fora. Então, e tem um tempo para fazer. Então, você talvez não tenha aquela amplitude de consultar todo mundo, de saber. Às vezes, as pessoas com excelentes condições e excelentes ideias não têm aquela voz de colocar suas opiniões e expressar, né,
a sua vontade num projeto desse. E depois das diretrizes, dada a receita, aí nós temos alguns instrumentos práticos, que são os instrumentos do plano de diretor municipal, né? São aqueles, aquilo que estão tido o diagnóstico, sabendo dos problemas, sabendo como atuar, nós temos alguns instrumentos que o plano nos oferece. Então, um conjunto de leis que vão permitir você atuar. Esse conjunto de leis é como se fosse um carro, tá? Você não pode pegar uma lei e dizer, não, tirar ela fora. O carro não anda. Sabe como é que é? Como se tirar só. Vamos dizer que a lei do perímetro urbano é o cabo do acelerador. Se você tirar o carro, você não acelera o carro. Então, eu não posso ficar fazendo alteração específica numa lei dessa, porque eu tenho que estudar tudo de volta. Porque se eu definir alguma... Então, por isso que a cada 10 anos a gente tem que revisar tudo isso, porque a realidade mudou. Certo? Então, eu tenho um conjunto de leis. A lei do plano diretor, a lei de perímetro urbano, que delimita o que é urbano e o que é rural, a lei do parcelamento do solo para fins urbanos, a lei de uso e ocupação do solo urbano e rural, a lei do sistema viário, a lei do Código de Obras e a lei do Código de Posturas. Então, veja, nós estamos falando de um assunto que é bastante amplo. Então, nós vamos aqui dar algumas noções, aquilo que se você tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, pode interromper, porque alguma coisa nós vamos falar de cada uma dessas leis, aquilo que é importante, a que se destina, os objetivos, mas não vamos poder abordar assim detalhadamente cada uma delas, se bem que são importantíssimas. O que eu tenho visto é o seguinte: os prefeitos fazerem intervenções urbanas na área rural. O que é isso? Por exemplo, é muito comum um prefeito escolher um terreno para conjunto habitacional na área rural, fora da área urbana, fora do perímetro urbano. E como é que faz isso? Não, eu escolhi essa área aqui, é boa, vamos comprar, vamos fazer tal. Sim, mas não está dentro do perímetro. Não, mas vamos alterar o perímetro. Sim, mas para alterar o perímetro, eu preciso voltar lá no plano diretor. Aquele perímetro foi estabelecido numa região, numa ideia. Então, nós temos que voltar lá e reestudar aquilo, fazer um outro levantamento. E isso esse ano passado, nós tivemos já inúmeras situações na Secretaria nesse sentido, de municípios que contrataram equipes para que possam reavaliar o plano diretor com a finalidade quase que... Tem mais cadeiras aqui. Com a finalidade quase que exclusiva de rever o perímetro urbano. Porque até um tempo atrás, o que aconteceu? O abuso. Na Constituição de 88, não tinha esse problema. Você fez o plano do teu diretor, depois de 88, se você precisasse rever o perímetro urbano, por algum motivo, você expunha, mandava o projeto de lei à Câmara, a Câmara estudava e autorizava, ou não. Era um processo simples, não requeria... Mas o que acontece? Pode chegar aqui, ó, você foi premiado, está na primeira carteira, tudo. Então, o que aconteceu? Teve município que alterava o perímetro urbano todo ano. Então, a cada problema, é isso que não pode, sabe? A cada problema, e isso tem implicações ambientais, uma série de implicações, que você precisa, quando transforma uma área de rural para urbana, você precisa tomar cuidado. Porque senão, o que acontece? Você acaba prejudicando outras pessoas.
acaba prejudicando o conjunto da coletividade. Então, hoje está mais difícil alterar a lei do perímetro urbano para incompreensão de muitos. Por quê? Porque eu preciso fazer um trabalho de planejamento antes. E porque muitas vezes, por exemplo, para os municípios aqui da região metropolitana, esse trabalho, isso aqui tem que ser aprovado previamente no órgão que cuida da região metropolitana, que é a Comec, que cuida dos parcelamentos, que aprova os parcelamentos, que eu estou alterando as condições dessa região, que era antes rural e agora vai passar a ser urbana. Em algumas situações, os terrenos escolhidos pelos prefeitos são meio urbanos. Bem na metade do terreno passa a linha de divisa de urbano para rural. E o que eu faço com um projeto desse? Quando o pessoal diz, não, ele é urbano. Não, mas espera aí, é só até a metade. Então, para que aquela área toda seja incluída, eu tenho que tornar ela urbana por completo. Então, eu tenho que fazer todo o processo de revisar o plano diretor, e aí aproveito já esse perímetro urbano e já reviso o resto. Se tem algumas coisas que estão desatualizadas, eu já reviso a parte socioeconômica, socioespacial, né? Reviso também a receita, as diretrizes, quer dizer, faço uma revisão já completa do plano diretor e incluo também a revisão do perímetro urbano. Alguma dúvida? Então, é essa a situação e é o nosso desafio. Quero que vocês, quando voltarem aos seus municípios, peguem esse projeto, peguem essa lei, peguem esses instrumentos, peguem esses diagnósticos, leiam com atenção, vejam se alguma coisa não está batendo. Vocês podem ajudar muito o município. Eu, se fosse prefeito, eu teria o plano diretor como o meu livro principal, de cabeceira. Muito antes de ser prefeito, porque, né, se eu tivesse nada. Por quê? Eu ia estudar, e é comum, às vezes, a gente vê alguns candidatos falando coisas do plano diretor. Por quê? A gente vê, quando eu vejo assim, algumas vezes na televisão, na época de debate, eu vejo, esse cara leu o plano diretor. Porque ele está falando exatamente o que o plano diz. Que isso, que aquilo, criticando, muitas vezes, porque muitas vezes, por eu desconhecer o plano diretor, eu tenho algumas ações que não estão de acordo com o plano. E foi muito comum, já na administração passada, algum tempo atrás, alguns administradores responderam ao Ministério Público e terem os bens bloqueados por ações fora da área urbana. Por ações que eram ações por exemplo, estabelecer lá um distrito industrial numa área e comprar aquela área e a área ser inadequada. Depois a área não conseguir, por exemplo, autorização ambiental. O que eu faço com aquela área? Por exemplo, lá, às vezes 10 milhões, 5 milhões, comprei a área e agora não consigo autorização ambiental porque a área é inadequada. Por declividade, por mata, por localização. Então é uma coisa séria isso. E às vezes o administrador é induzido, às vezes mal orientado. Então, essa é a nossa luta, é a nossa vontade, de que esse trabalho seja mais valorizado, seja participado, seja revisado, seja lido, visto, seja criticado, principalmente. O que falta, principalmente, eu me assustei em algumas situações, porque dentro desse plano, os instrumentos do plano diretor, tem lá o sistema viário, a lei do sistema viário. A lei do sistema viário, ela diz, olha, tal rua tem uma caixa de tanto. Ela, quando for pavimentada, deverá ter a largura tal. Aí você recebe um projeto no município, aquela rua está com uma largura, você olha o plano diretor, a largura não bate.
Ou é maior, se for maior não tem problema, porque é maior, o cara está fazendo até mais. Ou às vezes até tem, porque se eu estou tomando mais, eu estou tirando espaço das calçadas. Também aí eu privilegio o automóvel e o pedestre fica 100 vezes. Então, eu tenho que obedecer de uma certa forma os parâmetros que o plano diretor oferece. E eu, às vezes, então foi o próprio município que encaminhou esse projeto para cá, e o município não viu que está fora do plano diretor, que o plano diretor está dizendo outra coisa.